Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e dando continuidade às nossas lições do nosso terceiro trimestre de 2024, com esta lição maravilhosa que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje, em especial, a lição de número 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Lição 10, que será estudada nos dias 8 de setembro, que tem um dia muito especial, que é o Dia Nacional de Missões. Então, todos os domingos, nós estaremos com esta lição representando a nossa escola bíblica. Lembrando que este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E no nosso textuário dessa lição maravilhosa, está lá em Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olhe só que maravilha nosso texto de ouro. Nossa verdade prática diz o seguinte: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Esther. Esther, capítulo 4, versículos do 5 ao 17 e capítulo 5, versículos do 1 ao 3, depois versículos 7 e 8. É de inteira responsabilidade do professor ele fazer a leitura desses capítulos completos, que vai ter uma narração muito dramática dessa história. Tanto esses últimos capítulos até o capítulo 9 vai ter uma lição muito dramática a respeito de Mordecai, Amã e Esther. Então, o professor, para pegar a inteira das nossas lições, para manter este equilíbrio no contexto histórico. Então, é muito interessante o professor fazer leitura de todo o capítulo de Esther. O objetivo da nossa lição é relatar o plano de Mordecai e o Mardoqueus, dependendo das versões, e o temor de Esther, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu e o 3, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. E nossa palavra-chave é livramento. Só falando um pouco aqui do nosso textuário a respeito do contexto histórico de Isaías, certo? No contexto histórico de Isaías, faz parte de uma oração que começa a partir do versículo 63, onde o profeta ele clama por uma intervenção divina a favor de Israel. Já o capítulo 64, ele reflete um profundo senso de desespero e arrependimento, enquanto o povo de Deus se volta a ele em busca de misericórdia, certo? Após reconhecer sua própria falha e em seguir os caminhos de Deus. No versículo 4, 64 e 4, ele destaca aqui a singularidade de Deus, afirmando que, desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de outro Deus que haja em favor daqueles que esperam nele. Este versículo ele deixa bem claro, deixa bem sublinhado que exclusivamente o Senhor, como um Deus, não apenas exige, mas que ativamente age em favor daqueles que esperam e confiam nele. Ou seja, dependemos da sua fidelidade. Nossa verdade prática deixa bem claro que quando confiamos em Deus, vivemos com integridade, Ele nos exalta nos momentos que menos esperamos, chega naqueles momentos certos, mesmo diante de maiores adversidades. Quando nós confiamos em Deus, sabemos que Ele nos livra. Então, que possamos encontrar conforto, mesmo diante das adversidades. Nós temos 3 tópicos. Nosso primeiro tópico vai tratar o perigoso plano, certo? E o temor de Esther, nosso tópico 1. Nosso tópico 2 vai deixar bem claro sobre
um conceito bastante significativo a respeito de Esther e Mardoqueu, que é Mardoqueu convence Esther. Isso aqui é bem interessante, este relato. E nosso tópico 3 vai falar a respeito da síndrome do imperador, o que isto iria causar através de uma prudência, de uma ação através dele, certo? Então, todos esses tópicos vão mostrar onde devemos confiar em um Deus totalmente fiel para com o seu povo. Isso vai depender totalmente da nossa fidelidade em Deus. Então, nosso ponto 1 da nossa lição diz o seguinte: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu, ele não escondeu seu abatimento, isto é bem notório. Vemos nas lições anteriores que ele saiu como se tivesse um luto, né? Então ele pede o povo para fazer tudo aquilo. Então qual foi a atitude nessa ocasião? Mardoqueu, a gente sabe que ele era tutor e primo de Esther, ele soube do decreto e reagiu com grande tristeza. Ele rasgou suas vestes, vestindo-se em panos de saco. Isso a gente pode ver no capítulo 4, versículos 1. Na nossa lição passada vimos isso. Então, era um gesto que expressava um luto profundo ali, né, um desespero total, e não é de menos para isso, um decreto onde todos tinham que pagar com sua própria vida, então a pessoa fica em desespero. Mas também era ali um clamor a Deus, né? Então Mardoqueu sabia que a situação era desesperadora. Então só tinha uma situação, o quê? Renovar a fé em Deus, que levou a agir dessa maneira. E ele tinha com certeza fé ao não se curvar diante de Amã, ou Ramã, né? Então ele enviou uma mensagem a Esther, que era a rainha, e pedindo que intercedesse junto ao rei a favor de todo o povo judeu. Isso a gente pode ver no capítulo 4, versículo 8. Então, Mardoqueu, ele conhecia o perigo, mas também via a mão de Deus. É tanto que no versículo 14, ele usa o verso assim: de outro lugar virá o socorro. Ele sabia, apesar do livro de Esther não falar do nome de Deus, mas ele confiava em um Deus plenamente convicto de que iria salvar os judeus. É bem interessante que no comentário de Wisby, ele destaca que Esther e Mardoqueu não apenas confiaram em Deus, mas também estavam dispostos a arriscar suas próprias vidas para fazer o que era certo. Então, mesmo diante de uma situação, eles estavam se arriscando, nós vamos ver mais na frente adiante, que entendiam que a soberania de Deus não limita a responsabilidade humana. Isto é fato. Em vez disso, eles agiram com fé, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Como eu citei, quando ele disse: se você não fizer, o socorro vai vir de outro lugar. Flávio Joséfo, no seu livro, na História Judaica, ele relata, na Antiguidade Judaica, perdão, ele relata que Esther e Mardoqueu são exemplo de piedade e patriotismo, né? Que através de suas ações salvaram não apenas a si mesmos, mas também toda aquela nação judaica. E isso mostra que ali tinha um obstáculo, né? Então, nosso ponto 2 é justamente esse, o obstáculo real. Então, por intermédio de Hatat, Mardoqueu deixou Esther informada do ardiloso plano, lembrando que na Bíblia de Estudo NAA, certo? Ele vai, nesse texto aqui, ele vai citar um ponto que poderia ser que Esther não saberia ler, mas hipótese alguma, certo? Esther, sim, ela era uma mulher judia, então ela tinha pleno conhecimento da lei de Deus, de tudo que Deus ele refletia. E nesse ponto é justamente, Flávio Joséfo, ele discute esse contexto histórico, dizendo que o papel providencial do livramento divino para os judeus, ele observa que a rainha Esther, além de ela ter um limite, que era limitado, ela precisou confiar na intervenção divina. Ela só não poderia entrar na dependência do rei, mas ela usa uma estratégia, certo? Usa uma estratégia para poder chegar ali na presença real. Porque quando o rei, isto está no capítulo 4, versículo 11, quando o rei, se homem ou mulher, entrasse na presença do rei, sem ser chamado,
o rei tinha que estender o cetro de ouro. Se não estendesse, aquela pessoa pagaria com sua própria vida. Então, Esther, ela mostra um patriotismo nesse ponto. E autoritarismo e morte. O autor aqui nessa lição, ele deixa claro que Assuero, ele temia, né, e que ele fosse assassinado por algum dos seus guardas, e isso aconteceu mais adiante, no ano 465. Sabemos que a morte trágica era o fim comum para todas as pessoas autoritárias, e ele temia que isso acontecesse, né? E a história de Assuero mostra que o medo que ele tinha de uma conspiração era real entre os reis antigos, que isso aconteceu no Reino Norte, no Reino Sul. O fato dele ter sido assassinado por um dos seus próprios oficiais, né, 8 anos após o evento de Esther. Então, 8 anos após o livro de Esther, segundo Heródoto, ele é assassinado, né, e reforça uma preocupação constante entre os reis. Por exemplo, de Muhammad Gandhi, ele era um líder disposto, e ele foi morto ali em 2011, após anos de governo opressor, né? Sua morte nas mãos dos ex-súditos reflete que o destino de muitos líderes que governariam sob tirania. Então, ele temia isso. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, ele deixa bem claro que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Isso nós vemos também, onde a Bíblia fala, nos lembra que quando somos atacados, é Deus quem luta por nós. Como lá em Números capítulo 12, versículos de 3 ao 10, onde Deus defende Moisés contra as críticas, e lá em Êxodo 20:10, onde Deus promete ser o defensor daqueles que obedeceriam os seus mandamentos. Então, Assuero, ele foi assassinado por um dos seus oficiais dentro do Palácio Real, segundo, de acordo com fontes históricas, né? O responsável pelo seu assassinato foi um homem chamado Artabano, né? O comandante da Guarda Real e um dos homens da confiança do rei. Então, aquilo que ele temia foi o que aconteceu. Meus queridos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 2 com o título Mardoqueu convence Esther. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, só fazendo uma correção do nosso subtópico 3, que o subtópico 3 vai falar justamente quando Esther ele entra na presença do rei e ali há um banquete, certo? Nosso tópico 2 agora é confiando na providência divina. Esther, o autor da lição vai dizer que ela apresentou a Mordecai a impossibilidade de dirigir-se ao rei, porque já fazia 30 dias que ela não estava ali na presença do rei. Então, a partir do capítulo 4 todo, Mardoqueu ele desafia uma hesitação inicial. Então, ele apresenta a Esther diante para que ela interceda ali pelos judeus, né? Apesar da rainha ter uma posição privilegiada, ela também estava sujeita às leis rigorosas da corte, como a gente viu como a rainha Vasti. Então, ela também estava sujeita a essas leis, que proibia que qualquer um que comparecesse ali na presença do rei sem ser chamado, então ali tinha uma pena de morte para aquela pessoa, homem ou mulher. Está no capítulo 4 de Esther, versículo 11. Pode conferir esses textos desses capítulos. Então, ela expressa ali uma grande preocupação, e isso é comum diante de uma situação narrada por um fato dramático, porque a gente vê essa história, ela é uma história dramática. A gente, lendo essa história, a gente percebe esse drama, mas neste dia Esther não conhecia. Então isso mostra que isso é normal, porque o texto deixa claro que fazia 30 dias que ela não estava ali na presença do rei. Então, nesse entanto, Mardoqueu, ele com sua fé inabalável, né? Ele não se deixou convencer pela resposta de Esther. Ele adverte para não confiar
na sua posição no palácio, lembrando que a ordem real, isso era evidente, não excluía que os judeus estavam na corte, então ele não queria saber. Então o apelo de Mardoqueu foi direto e firme, né? Se Ester não intercedesse, ele confiava no livramento divino, ou divino. A frase socorro e livramento de outra parte virá mostra claramente que Mardoqueu depositava sua total confiança no Deus de Israel, certo? Então, esse ensinamento ele é bem profundo a respeito disso, apesar da palavra de Deus no livro de Ester não falar do nome de Deus, mas ele mostrava justamente isso. E nós vemos isso no Salmo 121, versículos 1 e 2, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro? Isso é uma pergunta. Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então ele confiava em Deus. E a confiança em Deus é exclusivamente fundamental para demonstrarmos ali a nossa hesitação. Então temos que confiar em Deus. O profeta Jeremias ele também alerta, né, a confiar em homens em vez de confiar em Deus. Capítulo 17, verso 5, destaca lá o texto claro: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, cujo seu coração desvia do Senhor. Então, além da história de Mardoqueu, né, nos ensina que, por mais importantes que sejam as pessoas ou posições que elas ocupam, nossa confiança final deve estar sempre no Senhor Jesus, certo? Quem tem poder e pode livrar qualquer um e de qualquer circunstância. A nossa confiança em Deus é quem vai nos mostrar se Ele vai nos livrar ou não. Se Ele livrar, ótimo. Se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito que Deus tem os seus propósitos. Nosso subtópico 2 diz o seguinte: primeiro Deus, depois o homem. Então, o autor da nossa lição, ele diz que Ester se convenceu-se, né, e que precisava agir de imediato. A Ester ele convida ali, então, existe 3 situações sobre o significado ali do jejum, né? Existe o jejum, é um ato de sacrifício, jejum é um ato de consagração e jejum é um ato do propósito para um fim. Então, jejum como um sacrifício, olha só. É a visão mais popular entre os pentecostais, certo? Que o jejum seria um ato de humilhação pessoal, onde o crente sacrifica suas necessidades humanas, as mais básicas, que é comer, beber, para se dedicar somente à oração. Então, existe texto para isso. Salmos 35, versículo 13, Salmos 69, versículo 10, Esdras, capítulos 8, verso 21. Uma observação é que o jejum não pode ser visto como algo que substitua os sacrifícios do Antigo Testamento, certo? Porque esse daí, aqueles sacrifícios, como a gente lê em Hebreus capítulo 10, eles foram totalmente abolidos, certo? Então a gente não precisa sacrificar nada para entrarmos na presença de Deus, de hipótese alguma. Então, esta é uma forma da gente sacrificar o nosso corpo para ter um ato ali a Deus. E um sacrifício como um ato o jejum como um ato de consagração é visto mais pelos tradicionais, né? Que mostra que o jejum é um ato de autoconsagratório, né? Onde o crente abdica de alimento para dedicar a oração, a fim de buscar um significado pessoal, certo? Temos também para um fim, um jejum para um propósito, né? Então, alguns observam que a maior parte tratam de um jejum que há um propósito ali envolvido, uma causa, né? Esses propósitos, ele depende e deve depender totalmente do poder de Deus, como a gente vemos lá em Mateus 17, 21, né? Sobre buscar o poder de Deus, sobre ser bem sucedido lá em Ester, para esse livramento, capítulo 4, verso 16, e buscar uma resposta de Deus. Lá em Daniel, capítulo 10, versículos de 1 ao 3, a gente vemos essa resposta. E em Jonas, pedir proteção de viagem. Então, vocês podem conferir todos esses textos a respeito do nosso jejum. E a outra parte é a gente confiar em Deus e não tentá-lo, certo? Essa parte
mostra que, além de dependermos de Deus e não dependemos do homem, nossa confiança, ela deve ser demonstrada através de uma preparação espiritual sincera e firme, certo? Sem a presunção, preste atenção nisso, certo? Isto da mesma forma, trazendo para os dias de hoje, certo? A confiança que Esther, ela depositava em Deus, certo? E do mesmo jeito deve ser nossa confiança, foi demonstrada através de uma preparação espiritual, que ela convoca o pessoal para orar e para jejuar, uma preparação espiritual sincera e um compromisso firme, agora observe, sem a presunção de exigir um resultado específico. Ela conhecia a soberania de Deus e sobre a situação a que submete à vontade de Deus e não a nossa, certo? Mostrando uma fé madura e profunda, certo? Isso, a gente vemos exemplos de homens de fé que demonstravam isso. Décadas antes do livro de Esther, vemos 3 jovens demonstrando uma fé inabalável, estando à disposição. A gente vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, homens homens de Deus, que ao serem confrontados com uma ordem de adorar uma estátua de ouro, eles afirmaram e firmaram sua confiança em Deus e disse que Deus podia livrá-los. Se livrasse, tudo bem. Se não livrasse, continuaria sendo Deus. Então, gente, temos que ter essa confiança. Isso é exemplo de fé inabalável, certo? E nos ensina esses ensinos que Deus, sem tentar manipular ou exigir alguma coisa. Hoje em dia, há muitas crenças modernas, em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível colocar o Deus ali no canto da parede, exigir alguma coisa. Então, isso não tem nenhum fundamento bíblico. Nós dependemos total de Deus. Então, a soberania de Deus, ela não pode ser desafiada por ninguém. E isso Jó deixa bem claro no capítulo 2, versículos 9 e 10. Quando você recebe o bem de Deus, irmão, eu não quero tu aceitar. Então, essas doutrinas vêm e se manifestam em prática de prosperidade e declarações. Eu declaro. Então, forçar isso de Deus é agir contra a sua vontade, é tentar contra Deus. Então, nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Então, meus queridos, lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já com o bloco 3 sobre a situação da Rainha Esther e ali um banquete que será oferecido. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso final, para o nosso bloco 3. Nosso subtópico diz prudência, preparação e ação. Olhe só a prudência dessa mulher. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Esther estava sujeito ali a uma reação dele quando a visse, né? É interessante que, a partir do versículo 5, do capítulo 5, perdão, diz assim: no terceiro dia, no final dos 3 dias de jejum, olha só, 3 dias de jejum, isso a gente podemos ver no capítulo 4, verso 16, no pátio ali interior, Esther se coloca, certo, para que Assuero pudesse vê-la. Então, se ele estendesse ali o cedro, nós vamos ver no próximo subtópico, Esther poderia entrar. Então, esse momento era um momento de muita tensão, quando ela estaria ali no pátio. Então, esse momento é um momento muito dramático, arriscado para a vida de Esther, né? Lemos capítulo 4, versículo 11, deixa bem claro: homem ou mulher, se entrasse na presença do rei sem ser chamado, se ele não estendesse ali o cedro, a pessoa era punido com a pena de morte, certo? Então, ao decidir
entrar na presença de Deus, Esther estava totalmente sujeito ali a uma reação. Quando o rei a visse, né? Isso existia duas situações, ou vida ou morte. Grande desafio. Imagine aí, vamos se colocar no canto de Esther, em uma situação dessa. Como nossa fé agiria? Então, para isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente, que isso é um ponto importante. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi para o pátio, capítulo 5, verso 1, né, na casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Então, este ato de Esther fez, um ato de coragem, preparação, não foi impossível, certo? Teve uma preparação, foi o resultado de uma cuidadosa reflexão, uma busca sincera por uma orientação divina. Não podemos agir de qualquer modo. A atitude de Esther, uma profunda preparação e sabedoria. Então, alguns comentaristas eles destacam que a preparação não foi apenas física, mas também espiritual e emocional, segundo Wisby. Por exemplo, ele observa, Esther demonstra uma confiança não apenas nas suas habilidades e beleza, mas principalmente na providência divina ao pedir que o povo tivesse 3 dias ali de jejum, certo? Flávio Joséfo, ele destaca que Esther usou toda a sua sabedoria ao preparar-se adequadamente para o encontro do rei Assuero. Então isso mostra uma mulher prudente. E o autor da lição, ela vai comparar Esther com mulheres sábias da Bíblia, como Abigail, que Abigail, ao agir com sabedoria, interveio ali para evitar um conflito entre Davi e Nabal, salvando sua casa de uma tragédia. Então, isso mostra mulheres sábias. E são mulheres sábias aqui na Bíblia que não usaram de modo inusitado. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz, mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Um comentarista, John Hill, ele destaca que, ao se vestir com sua veste real para aquela preparação, Esther simbolicamente estava reconhecendo sua posição e responsabilidade, mas também sua dependência a Deus. Então sua ação foi corajosa, mas consciente, mostrando que a verdadeira fé caminha lado a lado com sabedoria e prudência. Veja só que exemplos maravilhosos temos nos relatos bíblicos de Esther. Então, esses exemplos bíblicos aqui mostram que, reforça que precisamos de nos prepararmos devidamente para qualquer área da vida, seja qualquer situações cruciais que podem impactar o nosso futuro e ali o nosso ambiente ao nosso redor, certo? Então, o subtópico 2 diz estendendo o cedro, né? Vai mostrar no capítulo 5, versículo 2, momento em que Assuero estende ali o cedro a Esther, foi certamente um ponto de alívio. Quando a gente imagina aquela cena com aquela tensão, ela está ali aflita e o rei estende, ela dá para entender, vamos entrar na história, ele dá uma respiração, ela dá uma respiração, opa, fui aceita, né? Então, porque tinha um decreto para isso. Então, Esther, sabendo do risco que tinha, mesmo assim, ela disse, eu vou. Então, a pergunta do rei para a rainha, olhe como é tremendo. O que é que tens, rainha Esther? A qual é a tua petição? Até metade do reino se te dirá, ou se te dará. Então, o rei deixou bem claro que daria tudo a Esther ali, o que ela pedisse ao ser aceita. E eu gosto de trazer alguns comentaristas que trazem esse ponto para enriquecer mais nossas lições. O Wisby, em seus comentários, ele explica que a extensão do cedro de ouro simboliza graça e a soberania de um rei, né? Algo que Esther precisava naquele momento crucial.
e estava dependendo disso, né? Sua coragem e fé acompanharam intervenções divinas, abriram as portas para o favor do rei que fosse concedido. Flávio José ele menciona que diante do medo, diante daquele pavor que Esther sentiu ao se aproximar do trono, e o gesto do rei Assuero era um sinal de que sua vida estava preservada e ela ali podia apresentar uma negociação. Então, diante desse protocolo, Esther, ao tocar na ponta do cedro, revela a soberania, respeito pelas normas estabelecidas, mesmo em momento de grande perigo. Então, esses comentaristas bíblicos, eles observam esta sintonia. Os pais da igreja também, eles mostravam que muitas pessoas que usaram de diferenças de modalidade, uns obtiveram sucesso, outros tiveram fracasso. Então, Esther soube ali equilibrar coragem, fé, prudência. Então, ela demonstra que em situações difíceis, a forma como nos apresentarmos e nos comportamos tem grande impacto, certo, meu querido? Então, isso mostra uma mulher totalmente sábia. E em sintonia com Deus, é claro que tudo isso nos mostra que devemos estar sempre em sintonia. A história aqui que Esther nos ensina, não só nessa, mas em várias ocasiões, são lições espirituais. Primeiramente, a importância de estar em sintonia com a vontade de Deus, com a vontade divina, buscando orientação ou orientações em momentos de crise. Esther também, ela exemplifica, certo, que um modo de agir com cautela, paciência, não ser precipitado, esperando o momento certo de agir. Imagine se Esther, ao receber essa notícia, e quando Mardoqueu insiste, ela corresse para o rei. Então poderia o rei até sentenciá-la. Mas ela há uma preparação, ela manda o povo buscar, ela se dedica a Deus. Então essa é a maneira de agir, certo? Então a história de Esther nos reforça aqui a confiança na providência divina, que trabalha de formas misteriosas, mas sempre perfeitas para cumprir os seus propósitos. Nossa confiança em Deus depende das nossas ações. Então temos que estar em sintonia. Meus queridos, chegamos ao final dessa lição maravilhosa, o quanto aprendemos e o quanto de informação tem para se passar. Obrigado por esse momento e lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui aulas presenciais ao domingo. Muito obrigado e a paz do Senhor.